Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre forças em trajetórias curvilíneas. Nós vamos pegar as leis de Newton e aplicar num sistema que descreve uma trajetória que é curva. Então, vamos lá analisar os objetivos dessa aula. Nessa aula, nós vamos analisar a variação da velocidade por ação da força centrípeta em movimentos curvilíneos uniformes. Vamos caracterizar o módulo, a direção e o sentido da força centrípeta. E vamos analisar as forças resultantes que atuam nos corpos em movimentos curvilíneos uniformes. Beleza? Certinho aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Para iniciar nossa aula, vamos aí definir o que é força centrípeta. Observe aqui na imagem que você tem um carro contornando uma trajetória curva. E nós vamos chamar de força centrípeta a resultante das forças orientadas para o centro de uma trajetória num certo referencial. Então, o que você precisa saber é que a força centrípeta aparece sempre que uma curva é feita, beleza? E esta força, ela aponta para o centro, levando em consideração que o módulo do meu vetor velocidade não muda, tá? Se o módulo do vetor velocidade não mudar, a resultante atuando no corpo, ou aqui mais precisamente neste carro, será apenas a força centrípeta, beleza? Nós podemos analisar a força centrípeta do ponto de vista de um referencial inercial, tá? Que é aquele corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aqui nessa figura nós podemos analisar através de um referencial inercial, que é uma pessoa que olha um carro fazendo uma curva. Essa pessoa analisa as seguintes forças. Você tem o peso e a força normal, né? O carro está no chão e, portanto, eu vou ter a força normal, o carro apoiado no chão. Aqui está o vetor velocidade e apontando para o centro desta trajetória, você tem a aceleração centrípeta, né? Se tem força, terá aceleração. E esta força centrípeta, ela vai ser representada aqui nesta curva do carro pela força de atrito, porque a força de atrito é a responsável por manter o carro fazendo ali a trajetória curva, ou seja, o carro só contorna por conta da força de atrito, beleza? Na perspectiva de um referencial não inercial, o que isso quer dizer? Quer dizer que o referencial está sendo acelerado, tá? Neste caso aqui, alguém dentro do carro teria a impressão de existir uma força empurrando os ocupantes do veículo para fora, tá? Nós não vamos trabalhar com este caso de referenciais não inerciais. Nós vamos nos preocupar com os referenciais inerciais, beleza? Agora, pessoal, vamos ver aí as características da força centrípeta, tá? A força sendo um vetor, eu tenho que definir direção, tenho que definir o sentido e tenho que definir o módulo, certo? Então, olha só, a direção da força centrípeta é perpendicular à velocidade tangencial, tá? Consequentemente, a aceleração centrípeta também vai apontar na mesma direção da força. O sentido orientado para o centro do círculo, para o centro da minha trajetória circular. E essa força centrípeta tem um módulo que vai ser, aplicando a segunda lei de Newton, força CP aqui, força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Esta aceleração centrípeta, que nós já definimos quando fizemos o estudo
do movimento circular uniforme, sabemos então que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, né? O módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória curva. Beleza? Então, eu preciso saber da força centrípeta. Qual é a sua direção, qual é o sentido e como obter o módulo, tá? Como obter o valor numérico para a força centrípeta nas mais diversas situações. Tranquilo até aqui, né? Agora, então, vamos aí ver a força centrípeta atuando em alguns exemplos. Então, primeiro exemplo aqui da força centrípeta, pessoal. Nós vamos analisar a força centrípeta no plano vertical em uma estrada, onde eu tenho uma lombada ou uma depressão. Depressão ou vale, né? Que é aquela parte mais baixa. Então, olha aqui. Você tem aqui no ponto A, o carro passando pela lombada, no ponto B, passando por um vale, certo? E aí nós vamos fazer a análise, tá? Para cada uma das situações, em A e em B. Então, quando eu olho aqui para o ponto A, eu tenho aqui o peso apontando para o centro da trajetória e a normal apontando contrária à força-peso. O vetor velocidade no ponto A tem módulo constante, portanto, a resultante que atua no veículo neste ponto é centrípeta. E para obter o módulo da força centrípeta, eu tenho aqui dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos. Então, eu vou ter que fazer a subtração. E aí nós vamos obter esta relação. O peso menos a normal no ponto A, que está aqui representando a resultante centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? Velocidade, né? O módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. Aqui no ponto B, a gente observa que a normal no ponto B aponta para o centro e o peso aponta, né, contrário à normal em B. Nessa situação, a resultante centrípeta, né, levando em consideração que o módulo da velocidade permanece constante, então a resultante que atua neste ponto é centrípeta, nós vamos ter esta expressão. Quando eu passo por um vale, a resultante centrípeta vai ser dada pela normal no ponto B, neste caso, menos a força-peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Certo? Então, está aí uma primeira aplicação. Segunda aplicação, eu tenho no plano horizontal bloco preso por um fio em movimento circular uniforme em um plano horizontal. Então, está aqui a minha situação, o centro da minha trajetória circular de raio R, um bloquinho preso aqui, ele está girando em torno dessa trajetória. Sobre este bloquinho existe a atuação de uma força normal e uma força peso, né? Esse bloquinho está apoiado em uma superfície, só que como essa superfície é horizontal, a força normal tem módulo igual à força peso. Nessa situação em questão, quem vai representar a força centrípeta é a tração no fio, tendo em consideração que este bloquinho está girando em MCU, ou seja, o módulo da velocidade não muda, a resultante que atua sobre este bloquinho é centrípeta. E aí, nós vamos colocar aqui, ó, que a resultante é centrípeta, essa resultante ela é representada pela força de tração, isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? V ao quadrado sobre R é a aceleração centrípeta. Então, nosso segundo exemplo aí. Terceiro exemplinho aí. Um automóvel num looping, tá? Aqui está a imagem representando este automóvel fazendo o looping. Você pode pegar aí também a análise com moto, beleza? Então aqui a gente tem um automóvel que está realizando um looping. Se você analisar aqui no ponto A, a gente lembra que a força centrípeta aponta para o centro dessa trajetória. Levando em consideração que o módulo da velocidade no ponto A é constante, a única força que nós temos aí, então, é a centrípeta.
E nós vamos obter o valor da força centrípeta pegando a normal em A menos o peso no ponto A. Isso aqui, então, vai ser igual a massa vezes a velocidade do ponto A ao quadrado dividido por R, onde esta parte da equação representa a aceleração centrípeta. Beleza? Nós podemos determinar também a força centrípeta no ponto B, tá? No ponto B, você tem aqui, ó, normal e peso apontando para o centro da trajetória. Esses vetores têm mesma direção e mesmo sentido, então vão ser somados, como está escrito aqui. Para o ponto B, nós temos que a normal naquele ponto, se o meu veículo passa com uma velocidade mínima, a normal no ponto B é igual a zero. Tá? E aí, pegando esta expressão aqui e fazendo a manipulação algébrica, nós podemos determinar qual é a velocidade mínima que o carro tem que passar pelo ponto B para que ele não caia. Tá? E fazendo aqui a manipulação algébrica, nós conseguimos determinar essa velocidade mínima sendo a raiz quadrada de R, que é o raio da trajetória circular, vezes G, que é a aceleração gravitacional local, né? O módulo da aceleração gravitacional local, certo? Então, outra coisa que dá para se perceber dessa expressão é que eu poderia estar passando esse looping aqui com um carro ou com a moto. Eu teria que atingir a velocidade mínima, independentemente da massa, né? Porque se você olhar nessa expressão aqui, a massa não está nela, ou seja, a velocidade mínima não depende da massa do corpo, só depende da velocidade de acordo com o raio da trajetória circular, beleza? Nós podemos falar também na força de atrito no movimento circular. Então aqui, olha só, tem um carro contornando uma trajetória circular horizontal, tá? Portanto, a normal e o peso são iguais em módulo e estão em equilíbrio. E aí você tem a força de atrito funcionando como resultante centrípeta, né? E aí nós podemos escrever que a força de atrito é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Lembrando que aqui nós temos a aceleração centrípeta. Uma aplicação muito importante desse tipo de problema é que eu posso determinar qual é a velocidade máxima que o meu carro tem que ter para conseguir contornar a curva sem derrapar. Olha só como é que nós podemos determinar isso. Bem, eu tenho que a força de atrito, vamos lembrar lá, a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal, beleza? Isso aqui na trajetória circular corresponde à força centrípeta, mv ao quadrado dividido por R. Lembrando que na horizontal, normal e peso têm módulos iguais, nós podemos determinar a velocidade máxima que o carro pode passar e conseguir contornar esta curva. Ó. Então, o coeficiente de atrito vezes força normal tem módulo igual ao peso, e o peso a gente calcula fazendo a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui vai ser igual a mv ao quadrado dividido por R, certinho? Observa que nessa expressão a massa sai, e aí fazendo a manipulação algébrica para obter a velocidade aqui, nós vamos ter R, que é o raio da trajetória, o coeficiente de atrito, vezes a gravidade, e aqui nós temos que tirar a raiz quadrada. Nesta expressão, a gente nota que a massa não tem nenhuma influência para a velocidade máxima que eu posso fazer a curva e não derrapar, beleza? Então, poderia ser um carro de passeio ou um caminhão. A velocidade máxima que ele pode ter para conseguir contornar a curva sem derrapar é dada por essa expressão, e essa expressão eu não preciso saber a massa do objeto que eu estou analisando, beleza? Então, essa é uma aplicação aqui muito importante. Para finalizar, nós podemos falar nos satélites em órbita.
Quando um satélite artificial de massa m gira em torno da Terra, descreve um movimento circular uniforme de raio Rzinho. Ele fica sujeito a uma força centrípeta, que é a própria força gravitacional, que mantém o meu satélite ali em órbita. Como ele descreve o movimento circular uniforme, a gente entende que a resultante sobre o satélite, né, a força resultante sobre o satélite é a resultante centrípeta, beleza? Essa resultante centrípeta, ela tem ação aí com a força gravitacional, e aí nós vamos ter força centrípeta igual a força gravitacional ou a força-peso, se você preferir. Força-peso é a massa vezes a gravidade. A força centrípeta é m vezes, né? M, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r, que é o raio da trajetória. E aí nós podemos determinar qual é a velocidade que o satélite tem a partir do raio da órbita do meu satélite, multiplicado aqui pela gravidade, e a gente tem que extrair essa raiz. Olhando aqui para a figura, você tem que ter em mente que este Rzinho que aparece nessa expressão, pessoal, leva em consideração a distância do centro da Terra à superfície e da superfície até o satélite, tá? Então, esse Rzinho aí engloba a soma do raio da Terra mais a altura no qual o satélite se encontra. Beleza? Então, era isso aí para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.